Ainda em pé, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. 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 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 6. Eu coloquei como tema para esse pensamento uma pergunta: agradando a quem? E diz a palavra do Senhor: pois a nossa exortação não procede de erro ou intenções impuras, e nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação e nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Versículo 6. Também jamais andamos buscando elogios de pessoas, e nem de vocês, nem de outros. Amém? Os irmãos podem se assentar. Que alegria poder retornar a usar o púlpito da minha casa, de rever os irmãos nesta manhã, apesar de termos chegado já a semana passada, mas é muito bom revê-los, é muito bom estarmos na casa do Senhor, é muito bom a nossa família espiritual estar reunida, ter tanta gente, tantas pessoas que nos visitam também nesta manhã, isso é maravilhoso. Mas também é sempre bom ir ao Brasil, meus irmãos. Mas é sempre infinitamente melhor voltar para casa. Embora as eleições no Brasil sejam em novembro, o clima está bastante tenso por lá. Bastante coisas estão acontecendo. Tanto os candidatos quanto os repórteres estão a pleno vapor. E é muito interessante o que a gente vê, o que a gente escuta. Há promessas e mais promessas, e elas estão no ar 24 horas por dia, em todas as estações, em todas as formas que a gente recebe notícias. Ali estão as promessas. O interessante, gente, é que até na política, o Brasil se espelha muito aqui na América. O que está acontecendo no Brasil hoje, parece que nós temos a cara e o Brasil hoje é a coroa, a mesma moeda. Aquilo que nós vimos acontecer nas eleições com o Biden, nós estamos vendo acontecer agora nas eleições desse ano no Brasil. Estão falando de tantas coisas e está sendo bastante forte a questão de tentar tirar o crédito do atual presidente. Tudo que se fala, qualquer coisa que aconteça, infelizmente o pobre do Bolsonaro é o culpado. Se a luz acaba na sua casa, se acaba a água na geladeira, o culpado, sem dúvida, vai ser o Bolsonaro. Estão levando da mesma forma que estava aqui, se vocês lembrarem um pouquinho nas eleições com relação ao Trump. O que acontecia de errado, o culpado era o Trump. E parece que ele não estava tão errado assim quando a gente vê a situação como está o país hoje. O Brasil copia todas as coisas. E muito mais do que essa bagunça em relação às urnas eletrônicas e a possibilidade de uma eleição fraudulenta, está a campanha massiva para desacreditar o atual presidente, como eu já disse. Eu estava assistindo um jornal lá nos dias que estive no Brasil e achei o cúmulo do absurdo, gente. Um repórter se dá o direito de perguntar ao presidente por que ele tinha gastado 15 minutos do seu dia para cortar o seu cabelo. E ainda colocam na televisão, como se fosse alguma coisa interessante. Aqui eu vi uma propaganda essa semana na televisão que mostra o ex-presidente Trump. E eles estão afirmando que em um período de 4 anos esse homem falou 25 mil mentiras. Em 4 anos. Eu fico pensando quem teve a capacidade de ficar contando essas mentiras, porque é tão inútil quanto. Mas eu quero me referir a esses 2 fatos devido a ser a posição de presidente a mais elevada de qualquer nação. Qualquer que seja o país,
O cargo mais elevado que tem na nação é o cargo de presidente. Para alguém chegar a ser presidente, é um caminho muito longo a ser percorrido. E entendo, meus irmãos, que essas posições, independente do tamanho do país, independente da cultura do país, a pessoa que chega numa posição como essa, ele tem que ter uma capacitação muito alta, né? Ele tem que ter conhecimentos muito vastos, ele tem que ter pessoas muito influentes na sua vida. Tem que ser uma pessoa que pelo menos tenha um pouco de seriedade, porque só o que falta no Brasil é o Tiririca ser presidente, o resto nós já vimos. Mas para ser presidente você tem que ter seriedade, para ser presidente você tem que ter compromisso, não só com o povo, mas você tem que ter um compromisso com a verdade. É o mínimo que se espera. Mas, no entanto, gente, a pressão mais forte que esses homens passam quando eles chegam a ocupar essa posição, eu estou entendendo que a pressão mais forte que eles têm enfrentado hoje em dia não são as responsabilidades do dia a dia. Não é ver a situação das famílias, não é ver as relações com as outras nações. Mas há uma pressão que está sobre a vida desses homens, e essa pressão é a pressão de satisfazer. A pressão de agradar o povo. A pressão de satisfazer a todos que estão ao seu redor, porque eles precisam continuar no cargo, eles querem continuar. Eles têm que agradar aqueles que os rodeiam, eles têm que agradar os seus eleitores. E a verdade é que não existe uma pesquisa com nível de aceitação. Hoje em dia as pesquisas se fazem ao nível de rejeição. Eles querem saber o quanto que eles não são queridos, porque na verdade eles precisam permanecer no lugar que eles estão. As suas reeleições dependem do seu grau de aceitação. Depende de saber se o povo gosta ou não gosta. Então eles fazem tantas coisas que na verdade são completamente contra os seus princípios, mas estão fazendo porque querem permanecer no lugar que eles estão. Espiritualmente falando, gente, nós já fomos eleitos. Sem participar de eleição alguma, a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu. E eu creio que os cultos, meus irmãos, deveriam ser, olha, realmente cultos vibrantes em Cristo, porque um dia, sem saber que eu era candidato, o Senhor me escolheu, Ele me elegeu. Somos, meus irmãos, realmente mais do que vencedores. Mas eu quero te perguntar, uma vez nós somos eleitos por Deus, a quem nós queremos e estamos tentando agradar no nosso dia a dia? Porque Ele nos escolheu, então nós estamos aí vivendo a nossa vida para Ele, ou então nós estamos vivendo a nossa vida contra Ele. E a realidade, meus irmãos, ela tem que ser trazida à superfície, porque se há coisas que precisam ser mudadas, meus irmãos, esse é o tempo de mudança. Não é o amanhã, é o hoje. Se tem coisa que precisa ser trabalhada nas nossas vidas, é agora. O amanhã é incerto, o hoje é a certeza que nós temos. Se tem algo que é real e que está estampado em todas as direções que nós olhamos, meus irmãos, é a palavra de Deus. Você pode não conhecer a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, mas a palavra de Deus está estampada em todos os lugares. É impossível uma pessoa hoje em dia dizer que não conhece, que não entende Deus, que não crê em Deus. É muito difícil. A palavra de Deus está estampada e olha, em todas as situações, em todos os lugares, aí está a palavra de Deus. Ela está se cumprindo a cada segundo, gente. A cada segundo a palavra de Deus está se tornando mais verdadeira para aqueles que conhecem a palavra. Os sinais do fim dos tempos estão visíveis hoje em dia. Nós não temos mais dúvidas, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus, Ele está às portas. Nós estamos indo para casa. Nós estamos no meio da dispensação, meus irmãos, onde o comportamento imoral, onde a maldade, onde a perversão, o descontrole do prazer, a injustiça, a ganância, as mentiras e tantas outras coisas são a ordem do dia. Parece que o que manda hoje é o mal e nós estamos perdidos no meio do mal todos os dias. Nós estamos na era em que as pessoas querem fazer o que lhes dá prazer, sem se preocupar se é moralmente certo ou errado. Não importa, se eu gosto tá bom, não importa os outros, sou eu. A importância é que eu me sinta bem. Infelizmente nós vemos a conformação com esse século, ao vermos que há uma necessidade muito grande de se satisfazer a todos. E esse é o maior problema dos crentes hoje. Porque os crentes parece que estão vivendo em cima do muro. Eles têm que satisfazer os amigos que não são crentes e têm que satisfazer aqueles que andam com eles na fé. E daí ficam numa dúvida. E às vezes, meus irmãos, o que mostram do lado de cá é terrível.
Mas nós precisamos tomar uma decisão no Senhor e com o Senhor nesse dia. A famosa frase, agradar a gregos e troianos, meus irmãos, ela é real nesses dias. Nós podemos ver pela política, mas nós podemos ver também nos políticos, porque você não precisa ocupar um cargo de destaque para você se tornar um político. Você pode ser aquela pessoa que quer se dar bem com todos, em todo momento, em qualquer hora, em qualquer situação. Você é aquele que, deixa eu colocar o meio termo aqui, porque eu não quero ficar mal nem com A, nem com B. Ou seja, eu quero agradar a gregos e quero agradar também a troianos. Eu quero agradar os que estão sendo atingidos, mas também aqueles que estão atacando. Então, deixa eu ficar no meio termo. Em 28 de agosto de 1992, meus irmãos, uma matéria da revista O Nosso Pão Diário, uma revista maravilhosa. Ela continha o resultado de uma pesquisa dizendo: mentir parece que ter se tornado o caminho da sobrevivência para muitas pessoas. Como está sendo difícil escutar a verdade. Tanto é que se fala de fake news o tempo todo, em todos os lugares. O mundo está falando de fake news. E às vezes está falando uma outra mentira para cobrir uma mentira um pouco menor. Está sendo difícil hoje em dia de se acreditar em alguém. Mas tem um lugar onde nós não deveríamos ter dúvidas de acreditar, é dentro dessa casa, é na presença do Senhor. Se tem alguém que a gente não deveria ter dúvidas de confiar na palavra, são os crentes. Mas se os crentes estão tentando fazer com que todos se sintam bem, não têm coragem de falar a verdade, essa pesquisa de 1992 ela é tão real quanto era naquele momento. Ela continha o resultado de uma pesquisa dizendo assim: olha, mentir parece ter se tornado o caminho da sobrevivência para muitas pessoas. Pessoas mentem sem motivo. E daí ela fala que o livro chamado O Dia em que a América Disse a Verdade, esse livro diz que 91% das pessoas entrevistadas mentem rotineiramente sobre coisas triviais. Talvez você esteja nesse parâmetro. E de mentir pela mais tola situação. Coisas que não teriam implicação nenhuma, mas talvez a verdade fuja dos teus lábios e a mentira predomine. Dizem que 36% das pessoas mentem sobre coisas importantes. 86% mentem regularmente a seus pais. E 75% mentem a seus amigos. 73% mentem a familiares. E 69% mentem aos seus cônjuges. Aí você vê uma pesquisa como essa e você deve se perguntar: então em quem que eu acredito? Que talvez até quem escreveu, talvez ele tenha aumentado os números. Talvez ele tenha feito a pesquisa dentro de casa só e a resposta foi assustadora. Mas hoje em dia, meus irmãos, eu creio que esses números são válidos para que a gente faça uma autoanálise. Em qual proporção que eu estou? Se nós mentirmos uma vez por dia, eu creio que os irmãos concordam comigo que são 365 vezes no ano. Então já é uma grande quantidade. Não importa se a mentira é pequena ou é grande, é mentira do mesmo jeito. Então a verdade é que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. A mentira trata-se de um ato, tristemente cotidiano, que somente o homem está dotado de possuir. Não existe nenhum outro ser criado por Deus que minta, só o homem. Você não deve se sentir orgulhoso disso. Você deve se sentir envergonhado, porque talvez deveria ser alguma coisa que nós nunca tivéssemos experimentado. Ou seja, o homem fala do falso da mesma forma como fala da verdade. O grande problema da mentira depende da credibilidade que ela alcança. Porque tem pessoas que acreditam na mentira que você fala. Tem pessoas que têm inveja da mentira que se fala. Eu já conversei com pessoas aqui que estavam tendo inveja de pessoas mentindo. Chegaram aqui, faziam 3, 4 meses, mas daí já tinham construído hotel, tinham comprado gado, né, eram dono de fazenda, tinham criação de cavalo. Na verdade, tinham comprado um só, mas já era criação. Tal. E pessoas tendo inveja de mentira. Que tristeza, gente. Que tristeza. A verdade, meus, é justamente essa. É o mal que traz a pessoa que acredita sobre essa mentira. Esse é o grande problema dela, é a credibilidade de quem ela alcança. E tem pessoas que têm ouvidos ávidos para escutar mentira, porque às vezes tem um sentimento que não é tão favorável a você, e qualquer um que chega e fala de você, ela toma como verdade. Acaba florescendo no seu coração um sentimento terrível. Meus irmãos, se tem algo que tem que ser tirado de dentro dessa casa, e quando eu falo dessa casa, sou eu e você, não a igreja, mas dessa casa, de nós, é a mentira. A verdade tem que voltar a reinar dentro dos nossos corações.
As nossas palavras têm que voltar a ser sim, sim e não, não. E o que passar disso, a gente sabe que é procedência maligna. Esse mal que às vezes as pessoas dão crédito. Então eu entendo que a verdade sobre a mentira, meus irmãos, não é outra. É que se mente para agradar. Às vezes não se fala a verdade justamente para isso, porque eu quero agradar. Às vezes a pessoa faz uma coisa que não está bem, mas você chega e você fala, parabéns. E eu lembro, estou lembrando agora que um dia minha mãe estava querendo comprar um carro, há anos atrás. E daí eu estava passando no estacionamento da igreja com o meu pai e um amigo nosso tinha comprado um Fusca 69 verde, da cor do exército. E daí ele todo feliz, era o primeiro carro que ele tinha comprado. E nós paramos, ele falou, venham ver o carro, venha ver, irmão Machado. E nós começamos a ver o carro, e meus irmãos, dava para ver que o carro tinha mais massa do que lata. Mas vamos ser felizes com o irmão, vamos se alegrar com os que se alegram. Parabéns, esse carro está muito bom, Deus te abençoe. A minha mãe estava procurando um carro para comprar, e a gente chega no escritório dela, e quando a gente conversa, a primeira coisa que vem na boca, o Isaías comprou um carro, está bonito o carro do Isaías. E de tarde a minha mãe liga e fala assim, eu comprei o carro do Isaías. Por que você fez isso, mãe? O carro não estava bom. Vocês falaram que o carro estava bom. E aí a mentira foi do pai e do filho ainda. A verdade é que as pessoas dão credibilidade às vezes às coisas que a gente fala. Mas a gente deve falar a verdade e falar a verdade em amor. Então, eu creio que precisa voltar essa verdade para nós. Mas se mente às vezes para agradar. O slogan do mundo hoje é, se você não pode vencê-lo, então junte-se a ele. Esse slogan não deve ser o nosso, meus irmãos. O nosso slogan deve ser, eu me levanto pela verdade, não importa quanto ela me custe. E se levantar pela verdade é falar a verdade em todo o tempo. É não deixar com que a mentira entre nos nossos lábios. Com que ela sonde talvez o nosso pensamento de forma alguma, mas falar a verdade sabendo que tem um preço para se falar a verdade. No texto que nós lemos, Paulo se manteve firme. Ele não foi grosso, ele foi firme. Pois a nossa exortação não precede de erro ou intenções impuras e nem se baseia no engano. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é a verdade. E a base que eu tenho não é o engano, a base que eu tenho é a verdade. Ele se manteve firme sem a necessidade de ser rude. Ele estava confiante que não havia se desviado daquilo que Deus o havia enviado para fazer. Não havia permitido ser influenciado pelo povo. Não havia comprometimento, não havia comprometido a mensagem do Evangelho para fazer o povo se sentir bem e tão pouco confortável. Olha, eu estou falando para vocês o que eu recebi do Senhor. Eu vou trazer para vocês. E vou trazer da forma como eu recebi. Paulo guardou o seu coração, então a sua motivação não foi agradar o povo, mas foi ser fiel a Deus, pregando o Evangelho de Cristo. Ou seja, eu vou ser fiel até a morte, não importa quanto me custe. Nós vemos nesses dias, meus irmãos, e eu creio que essa mensagem, na verdade, não é para toda a igreja, sem dúvida nenhuma, mas é especialmente para nós que estamos no ministério. É para nós pastores, obreiros, para nós que um dia fomos chamados pelo Senhor e que ocupamos por tantas vezes o lugar mais honroso do que a sala de um presidente. Nós usamos o púlpito da igreja, nós pegamos o microfone da igreja para falar com a noiva do Cordeiro. E quando nós falamos com a noiva do Cordeiro, o que tem que sair dos nossos lábios nada mais é do que a verdade, somente a verdade. Nós não estamos aqui para iludir ninguém, para fantasiar a vida de ninguém. Não, o Evangelho tem preço sim para ser vivido. E a verdade deve ser dita. Então eu penso que essa mensagem hoje é para nós, principalmente obreiros, ministros na casa do Senhor. Porque nós vemos esses dias coaches pensando que são ministros e ministros querendo ser coaches. Usando o púlpito para ensinar heresias e erro. Porque as suas motivações de se tornarem ministros do Evangelho estão erradas e completamente impuras. Ou seja, se traz no altar e se fala do altar aquilo que pensam. E as pessoas recebem porque quem está falando tem um pouco de crédito. O altar, meus irmãos, continua sendo um lugar santo. E santo é o nosso Deus. E falar a palavra do Senhor, no nome do Senhor, é um peso, meus irmãos, que presidente da República nenhum vai sentir. Mas nós sentimos. Como obreiros do Senhor, nós sentimos. Há uma responsabilidade em nós, há um peso nos nossos ombros.
e assumir a tribuna para encher as pessoas de palavras motivacionais, de fazer com que saiam daqui dizendo: eu vou ganhar o mundo, e daí a 5 segundos perdem completamente o mundo, porque estão falando, usando de mentiras, usando os seus lábios da forma como querem. Meus irmãos, nós não fomos chamados para enganar ninguém, nós somos chamados para falar do amor, da palavra do nosso Deus, e a palavra do nosso Deus continua sendo a mesma. Esses homens têm motivações erradas, essas motivações trazem ensinamentos impuros. Alguns ensinam heresias e erros, e assim as suas congregações são emocionalmente motivadas ao reino agora, ou seja, the kingdom now. É agora, o melhor da vida está aqui. Meus irmãos, o melhor da vida aqui não se compara com o melhor que Deus está fazendo para nós. Não se compara. Não se compara. Mas esses homens estão falando sobre o reino agora. E trazem, e daí tem os apóstolos e tem os apóstolos, que trazem grandes ofertas no altar, dizendo: receba, receba, e quem recebe é o apóstolo mesmo. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque tua vida está completamente torta. Outros deliberadamente privam as suas congregações da sã doutrina, trazendo doutrinas de si mesmo, isso quando não são doutrinas de demônios, permitindo que a adoração não seja a Deus, mas sim as pessoas. E eu nunca vi um tempo tão pobre como esse nosso, onde se adora pastores, onde se adora evangelista, onde se adora o homem e se esquece em quem é Deus. E se há algo, meus irmãos, que não vai acontecer nessa casa enquanto eu for pastor, é isso. Eu não sou o dono da igreja, eu sou o pastor na igreja. Pastor é o Senhor, o bom pastor, é nele que nós cremos. E se tem alguém que precisa ser adorado, é Jesus o tempo todo. Queridos pastores, obreiros, nesta casa nós somos chamados para sermos genuínos. E nós não nos testamos por grau de conhecimento, por títulos pendurados na parede. Nós não nos testamos, não nos provamos uns aos outros pela unção ou pelo conhecimento, de forma alguma. Aqui todos temos o mesmo nível e dependemos completamente da graça e da misericórdia do Senhor. Se não for o Senhor nos encher com a sua palavra, se não for o Senhor nos usar da forma como nós somos, meus irmãos, de nada serve. Nós só devemos ser genuínos, porque nós temos a dívida e o dever de pregar e ensinar a verdadeira palavra de Deus, mesmo que isso doa. E se tem uma coisa que é maravilhosa, meus irmãos, é quando nós somos perseguidos pela palavra, pela pregação da palavra, do que sermos adulados, pela forma como ministramos, por aquilo que foi pregado. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que vir, e é para trazer impacto nas nossas vidas, para dizer: eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu preciso melhorar. E eu vou falar para vocês que esse é o tempo. Se você acha que a tua vida com Deus está sendo muito rasa, esse é o tempo de você mergulhar. Se você acha que você conhece muito pouco de Deus, deixa eu te falar que Ele continua no mesmo lugar. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima dEle, Ele também se aproxima. Então esse é o tempo de nós nos achegarmos de Deus, sem dúvida nenhuma. Queridos pastores, obreiros nessa casa, nós fomos chamados para isso, para sermos genuínos, porque nós temos a dívida e o dever de pregar e ensinar a palavra de Deus, mesmo que isso doa. Nós não fomos chamados para agradar a homens, mas nós somos chamados para agradar a Deus. A nossa vida deve ser um exemplo. Quando nós pisamos nesse altar, tenha certeza absoluta que já te olharam no corredor. Quando você chegar no corredor, tenha certeza que já te olharam no estacionamento. Quando você chegar no estacionamento, saibam que te veem no supermercado, saibam que te veem na farmácia, te veem em todos os lugares. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da casa do Senhor e outra fora, de forma alguma. Nós somos um só, diante dos olhos que tudo vem. Então nós não podemos esquecer, e esse deve ser a maior motivação entre nós, obreiros, que quem nos sustenta é Deus. E a maior alegria que eu sinto, meus irmãos, no meu ministério, é que eu nunca subi num altar, nunca peguei no microfone preocupado se ia ter oferta, quanto seria a oferta, de jeito nenhum. Mas eu subi preocupado em saber se a palavra que estava nos meus lábios realmente vinha do trono de Deus e era para a igreja. Quem nos sustenta é o Senhor.
Se tem um que nunca falhou na minha vida, foi Deus. Em todo o tempo Ele esteve presente e vai estar presente nas nossas vidas. Se lembre também que quem nos esforça é Deus. Não é o grito de glória a Deus e aleluia, ver as lágrimas nos olhos, isso é maravilhoso sim, sem dúvida nenhuma. Não é maravilhoso simplesmente o que nos esforça não é ver o contentamento nos irmãos, ou a sair no corredor dizer que palavra, volta domingo que vem, fala mais um pouco. Não, isso daí, meus irmãos, não nos esforça. Quem nos esforça é Deus o tempo todo. Muito mais de nos esforçar, quem nos guia é Deus. Se tem um tempo que nós precisamos da direção do Senhor, é nesse tempo. Te lembro também que quem cuida da nossa família é Deus. Eu saí de casa hoje pela manhã, vim para a casa do Senhor, tive que trabalhar um pouquinho ainda, por isso cheguei um pouco atrasado. Mas vocês não imaginam quanto valeu o abraço da Ebra agora durante o louvor. Porque foi uma semana com a Ebra separada em casa com Covid, mas glória a Deus, essa manhã foi testada negativa para a glória do Senhor. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Então eu posso afirmar para vocês que quem cuida da nossa família é Deus. É Ele quem se levanta por nós. Quem nos salvou também, meus irmãos, foi Deus, não foi o homem. Não foi a igreja, quem nos salvou foi o Senhor. Então, meus amados irmãos, que as mensagens que saiam dos nossos lábios não contenham um erro. Pode até conter algum equívoco. Nós podemos, talvez, em algum momento, colocar Deus na cruz e deixar Jesus no céu. Acontece, é um equívoco. Mas que não contenham erros. Que as nossas mensagens sejam tão fiéis quanto a palavra de Deus e que sejam reveladas pelo próprio Espírito Santo. As palavras que saiam dos nossos lábios não contenham erro. Que nós falemos como homens aprovados por Deus e com a confiança do Evangelho. E foi exatamente isso que Paulo falou. Olha, Deus me chamou e Ele me confiou o Evangelho. Por isso eu falo o que eu falo. O pastor Paulo ele foi mais longe, para deixar bem mais claro para todos. Ele disse assim: não estamos tentando agradar a homens, mas a Deus, que sonda os nossos corações. A verdade é que se nós colocarmos açúcar na mensagem, meus irmãos, nós estragamos a mensagem. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é doce como mel. Então não precisa se colocar açúcar. A palavra por si só, ela nos dá prazer. Nós não precisamos colocar sal na palavra de Deus e olha, bater em todo mundo. Pensar que nós somos os únicos que estamos bem e que o resto precisa apanhar, de forma alguma. Porque se nós colocarmos muito sal, meus irmãos, a palavra fica intragável. E a Bíblia mesmo diz que o profeta falou: olha, eu comi as palavras desse livro que eram amargas. Então nós não podemos mexer na receita. Deus sabe o tempero da sua palavra. E Ele sabe por que a envia. Meus irmãos, se tem algo que eu tenho a plena consciência nessa manhã, é que eu vou sair daqui com o meu coração leve, com a certeza que eu preguei aquilo que Deus tinha para nós nesse dia. Porque eu sei de onde veio essa palavra. Mexer na receita não faz a nossa parte. Então, mexer na receita para não perder a membresia, para não perder a frequência, me parece um preço muito alto, meus irmãos, para todos juntos perdermos a eternidade. A palavra de Deus é uma só. As pessoas que ficam dizendo: pastor, você fala muito sobre o pecado. Eu fui numa igreja semana passada que me disseram: não fale sobre pecado. Então não vamos falar sobre Jesus também, porque Ele é o único que perdoa. Meus irmãos, não adianta vir falar: a mensagem foi dura, a mensagem foi pesada. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, o profeta entrou nesse desespero dizendo: ah, Senhor, a palavra é pesada. Deus fala assim: não diga que a palavra é pesada, pesada é o povo, porque a palavra é para eles. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é toda nossa. Não são só as promessas, não, mas é a palavra toda do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela traz vida e traz vida em abundância. Nós estamos prestes a participar do pão e do cálice.
E há igrejas que já não fazem mais isso. Não precisa mais se celebrar, trazer o Senhor à memória, porque já não se traz à memória em nenhuma das reuniões. Deus está completamente longe da casa. Mas daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a Santa Ceia. E que alegria, meus irmãos, nós devemos ter em dizer que nós estamos em comunhão. E nós vamos ler esse texto que diz assim: analise-se o homem a si mesmo. E todas as vezes que eu leio, que eu escuto esse texto, meus irmãos, eu me lembro que o salário do pecado é a morte. E eu prefiro, por muitas vezes, ficar sem participar do que participar em erro. É a minha relação com Deus. Não é o participar porque meu esposo está vendo, a minha esposa vai saber que eu estou em pecado, que tem alguma coisa errada, o pastor está notando. Me perdoe, gente. Eu não consigo enxergar da terceira fileira para trás. É uma decisão sua. Eu não sei o que está passando, mas é o momento da verdade. Esse tempo da Santa Ceia não é o momento da mentira, aonde a gente se ilude dizendo que nós estamos em comunhão, que nós somos uma família, mas que daí sai no pátio, meus irmãos, e se fala da vida de todo mundo. Meus irmãos, nós precisamos de mudança, e a mudança está em Jesus. E esse é o tempo de nós provarmos a Jesus. Eu lembro desse texto que fala: o salário do pecado é a morte, mas eu louvo a Deus porque o texto não termina assim. Ele diz assim, que o dom gratuito de Deus, ele é a vida eterna. Então, aonde há pecado, se chega a Jesus, há perdão. E eu creio que há perdão do Senhor para as nossas vidas hoje. Então a mensagem de hoje não se trata de acusação ou de exclusão do céu. Ah, você que mente, você está indo para o inferno. Que tristeza, que tristeza. Mas deixa eu te lembrar que Deus ainda continua salvando. E o Senhor Jesus ainda continua perdoando, que continua tomando pela sua mão e continua caminhando dizendo: olha, eu estou contigo. Essa mensagem não é para excluir do céu, como eu já disse, não é para trazer acusação, mas essa mensagem é uma mensagem da graça, abundante graça do nosso Deus. E a abundante graça não é permitir com que a gente continue vivendo na mesma desgraça, no mesmo erro. Não, a Bíblia fala assim: olha, aquele que roubava, não roube mais. O que pecava, que não peque mais. Meus irmãos, aquele que mentia, que esse tenha sido o teu último dia, que você não minta mais em nome de Jesus. O grande problema é que quando nós nos analisamos para a ceia, nós pensamos em desavenças com os irmãos. Mas eu não tenho visto ninguém pedir perdão. Eu tenho visto pessoas continuarem caminhando anos e anos sem falar com os seus irmãos. Jesus está voltando, meus irmãos. E eu já vi pessoas arrependidas do lado do caixão, dizendo: só queria um segundo mais para me pedir o perdão para essa pessoa. Vocês já pensaram que Deus está te dando a oportunidade de mais um dia para você desfazer talvez alguma coisa que ficou mal feita, um mal entendido, alguma coisa? Meus irmãos, se tem uma coisa que nós não vamos levar para o céu é cara feia, porque os de cara feia não vão para o céu. Então a questão é resolver a situação agora. É doído, fala a verdade, escuta a verdade também, porque a verdade, meus irmãos, ela pode doer dos dois lados. Nós pensamos em desavença com os irmãos, mas não se mexem. Continuam no caminho e está tudo bem. Nós pensamos: analise esse homem a si mesmo, e daí a gente pensa em traição. Quem será que me traiu? Sempre somos a parte ofendida, mas nunca lembramos que às vezes nós falhamos com os outros também. Quando se fala em analise esse homem a si mesmo, então a gente lembra em roubo. Graças a Deus, tudo que eu levo para casa é honesto. O problema são as notas que eu levo para o meu patrão, que às vezes não são tão honestas. E daí essas notas também são roubo. Quando a gente pensa na Santa Ceia, a gente pensa em tantas coisas. Mas vamos ser sinceros, gente, vamos deixar a religiosidade de lado. Vocês pensam em mentira? Quando vocês vão participar da ceia? Você começa a fazer uma alta análise dizendo assim: deixa eu ver se eu mentisse mesmo. Deixa eu ver para quem que eu mentisse mesmo. A gente não pensa nisso. Não. A gente não pensa. Porque parece que mentira é algo tão natural, é tão nosso, gente, que a gente não precisa nem confessar e nem se arrepender. Simplesmente passou. Deus esquece. Deus dá um reset, tomei a ceia, voltou ao normal.
A questão é que essa manhã, meus irmãos, eu peguei várias Bíblias que eu tenho em casa e eu li o mesmo texto em todas elas. Apocalipse 22:15. E nós, como igreja do Senhor, o que nós esperamos, meus irmãos, é ouvir o nosso Senhor nos chamar. Quem que não quer, meus irmãos, ver o seu corpo transformado, ou aqueles que morrerem sendo ressuscitados para se encontrar nas alturas com o Senhor? Meus irmãos, eu voltei para a dieta e voltei radicalmente. Essa semana eu perdi 8 libras, graças a Deus. Mas nada vai se comparar com aquele momento em que o Senhor te chamar o meu nome, ó, corpo transformado no mesmo segundo. Estou lá em cima. O que Deus faz é definitivo. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, eu preciso cuidar dessa casa. Apocalipse 22:15 diz assim, olha, em todas as versões que eu li essa manhã, fala assim, olha, ficarão de fora os cães, que quer dizer os homens raivosos, os ladrões, esses não vão entrar no céu. Esses não vão ter o seu corpo transformado. Esses não vão entrar. Fala também que os feiticeiros, esses não têm condições. Está na Bíblia, a Bíblia não muda. Deus não vai fazer uma outra página dizendo assim, ó, apaga capítulo 22:15, vamos reescrever. Está lá, está escrito. Está escrito assim também, ficarão de fora os impuros, ficarão de fora os assassinos, ficarão de fora os idólatras. E daí a última parte, gente, que pesou demais esta madrugada. Ficarão de fora também aqueles que amam e praticam a mentira. Que ama e pratica. Que o Espírito do Senhor fale conosco. E que a gente comece a refrear os nossos lábios, meus irmãos. Se nós mentimos porque queremos agradar. É essa a verdade. Mas se tem um que precisa ser agradado, o seu nome é Jesus. Então nós precisamos mudar os nossos passos. O encorajamento de hoje pela palavra, meus irmãos, é para que você pare de viver agradando os outros com mentiras. E ficar se machucando a si mesmo, ficar marcando a sua vida diante de Deus. Não há sabedoria em buscar a aceitação do homem ao custo da aceitação de Deus. O preço é muito alto. Você pensar que a tua desculpa ou a tua mentira te fez permanecer em algum lugar ou em alguma coisa, sendo que diante de Deus você não está sendo aceito. O preço é muito alto, meus irmãos. Perder a salvação, estragar a sua vida por causa de palavras, por causa de ações, meus irmãos, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Não há sentido em falar mentira para ter a aceitação do homem, ao invés de falar como homem aprovado por Deus. E o texto que nós lemos fala exatamente isso. Paulo está dizendo, eu não preciso maquiar as palavras, eu não preciso dizer coisas que não são para que vocês me entendam. Deixa eu falar para vocês aquilo que eu tenho e de quem eu recebi. Eu estou falando em nome de Deus e o que eu recebi de Deus. E foi isso que eu vim fazer esta manhã nesta casa. Falar para vocês como homem de Deus e o que eu recebi de Deus. E se tem algo que está chegando diante do Senhor, que precisa ser mudado, é o nosso comportamento em relação à verdade. E tudo aquilo que não é verdade, meus irmãos, é mentira. E não existe meia verdade, existe uma mentira inteira. Então chegou o momento de nós como igreja tomarmos uma posição. Porque se nós estamos entendendo que o mundo está piorando a cada segundo, e entendemos com isso que o Senhor está voltando, está cada dia mais próxima a nossa redenção. E se a nossa redenção está próxima, nós temos que estar preparados. Então, que nós comecemos a dar primeiro esse passo. O passo de falar a verdade. Tem 2 textos na Bíblia, e aqui eu quero terminar. E eu lembrei desse texto enquanto eu estava trabalhando. Teve um homem que assumiu tanto a mentira, mas tanto a mentira, que quando o seu pai vai lhe abençoar, e o pai pergunta qual é o seu nome, ele dá o nome do irmão. De tão mentiroso que era, já não sabia mais o que era a verdade. Como é o seu nome? Eu sou Esaú. A voz é de Jacó. Mas... E daí ele recebe uma bênção que não é dele, os irmãos conhecem a história, foge. Esse dali é o verdadeiro filhinho da mamãe,
que foi orientado pela mãe foi orientado para fugir de casa, vai para a casa do seu tio, tem uma vida que foi aparentemente boa, mas foi tudo na base da mentira, na base da trapaça. E daí um dia ele fala assim: chega, agora eu preciso ter um encontro com a verdade, e eu vou lá ter com o meu irmão. Só que quando ele sai para ter com o seu irmão, o seu coração estava tão desejoso de encontrar a verdade, que no meio do caminho, no Vale de Jaboque, ele não se encontra com o irmão, mas ele se encontra com o Senhor. E depois de uma luta, numa noite inteira, aonde ninguém vencia, ele pega, ele se agarra e diz: você não sai daqui sem me abençoar. E daí o anjo olha para ele e fala assim: então qual é o teu nome? Vamos parar de mentir. E daí ele resolve parar de mentir. Ele olha e fala assim: o meu nome é Jacó. Até aqui eu tentei ser tudo que eu não era, mas diante de Deus não tem como eu mentir. Diante de Deus não tem como eu não ser revelado. Meus irmãos, a Santa Ceia não é só um suquinho, um pedacinho de pão, não. É o momento mais revelador da igreja. É o momento em onde nós estamos testemunhando: olha, eu sou fiel aos meus irmãos, sou fiel a Deus, eu estou em comunhão. Tem o momento da verdade, é esse o momento. Então eu vou pedir para você que nessa manhã você participe do pão e do cálice, mas participe com a verdade, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, mas dizendo: Senhor, a tua graça me basta no dia de hoje. Olha, eu posso sair daqui do vale e morrer ali na frente porque o meu irmão me espera, mas eu não perco a oportunidade, eu quero sair daqui transformado. Como o pensamento foi esse, o anjo olha e fala assim: você disse bem, mas a partir de agora o teu nome não é Jacó, o teu nome a partir de agora é Israel. A partir de agora você é príncipe, a partir de agora eu mudo a sua história. Meus irmãos, a mentira por tantas vezes nos leva a viver coisas que nós não conseguimos entender. Mas a verdade nos leva a lugares que nós nunca sonhávamos. Esse homem sai do vale, seus filhos vão na frente, manda a sua família na frente, para que quando seu irmão chegasse, olhasse e tivesse compaixão dele. Mas pensem na mudança que esse homem teve, que quando ele chega perto do irmão que queria matá-lo, o irmão pergunta: quem que são esses que vêm contigo? Ele diz: essas são as bênçãos que o Senhor me deu. Ou seja, a bênção não era o gado, a bênção não era o rebanho, a bênção era a família. Agora ele estava falando em verdade: o Senhor me abençoou. Meus irmãos, tudo aquilo que você tem não se compara à família que o Senhor confiou nas tuas mãos. E se tem algo que nós devemos ser agradecidos a Deus, é a nossa família. E vale a pena permanecermos com a nossa família com a verdade. Esaú, que queria tanto matar o seu irmão, meus irmãos, a Bíblia fala que os dois se abraçam e que choram compulsivamente um no ombro do outro. Onde há verdade, meus irmãos, a presença de Deus. Se tem um lugar que Deus trabalha, é na verdade. O Espírito de Deus está na verdade. Os irmãos se abraçam, os irmãos sabem da história. Um diz: olha, Jacó fala: pode me colocar naquele lugar, daquele lado. O irmão fala: não de forma alguma, pegue um lugar bom, vou te colocar no melhor lugar. Meus irmãos, Deus sempre tem algo maior do que nós pensamos. A mentira pode nos levar a um lugar confortável, sem dúvida nenhuma, mas a verdade nos leva à presença de Deus, e a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Tem uma segunda história, Rony, se você puder tocar, e daí nós já vamos para a ceia. Essa segunda história é uma história ainda muito comum. Que era um homem que vivia na sua mentira. Dentro da casa do pai, mas olhando para o lado de fora. Sempre o que tinha para fora era melhor do que ele tinha dentro. E um dia ele chega para o pai e fala assim: pai, você me dá a minha herança. Pai, sem titubear, assim diz a Bíblia, vai lá e dá a parte desse homem. A Bíblia não fala que o pai guardou uma parte. A Bíblia não fala que o pai falou assim: eu vou te dar um pouco. A Bíblia fala que o pai deu o que lhe era de direito. Esse homem sai da sua casa, sua visão completamente turbada.
E então ele começa a viver uma vida, meus irmãos, completamente enganosa. Churrasco todos os dias com os amigos. Bebedeira. Era só festa. Cada dia uma namorada nova. E olha que não tinha nem TikTok, nem Instagram. Mas cada dia estava crescendo a sua roda, a sua popularidade. Mas estava crescendo em cima de uma mentira. O dinheiro que eu tenho, o recurso que eu tenho é porque meu pai morreu e me deserdou. E aqui é a minha herança. Até que chegou um dia que acabou o dinheiro, sumiram os amigos. Aqueles que ele tanto tentava agradar, agora já não sentiam mais a alegria de estarem perto dele. E chega a um ponto tão difícil que esse homem vai trabalhar aonde ele vai ter que se alimentar, juntamente com os porcos. Eu fico pensando a luta na cabeça desse homem. Que talvez um dia antes estivesse no melhor restaurante, mas agora ele está comendo bolotas com os porcos. Mas daí algo toca no seu coração e na sua mente. Eu creio que é o mesmo Espírito que está tocando nas nossas mentes nessa manhã, que fez ele sondar o coração dele. De que me servia ter tantos amigos? De que me servia estar cheio de coisas, estar cheio de bens, sendo que o fruto não foi certo? Eu falei para o meu pai que ele tinha morrido. Praticamente eu roubei o meu pai. Eu tirei o melhor que ele tinha para eu viver a vida como eu estou vivendo. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, hoje em dia tem sido trocada, tem sido ministrada a palavra do homem, porque você ri da tua situação pecaminosa, você ri da tua condição e você sai da casa do Senhor até pior do que a forma que você entrou. Mas a palavra de Deus, ela vem para trazer mudança. E é essa palavra que nós queremos pregar nessa casa. A nossa vida um dia foi mudada pelo Senhor. E eu continuo crendo todos os dias que Deus tem mais um para mudar. Eu creio que hoje é o dia. E assim como este homem, quando chegou no posto da sua vida, pensar e reanalisar, eu errei. Eu vou voltar para ter com o meu pai. Mas é interessante que ele está voltando de um caminho muito distante para ter com o pai, e ele não volta no caminho pulando de alegria porque vai chegar e vai achar um prato de comida, pulando de alegria porque vai achar novas roupas. A Bíblia diz que ele volta pensando. E daí ele chega à conclusão: eu tenho que falar isso para o meu pai. Eu pequei contra o céu. Meus irmãos, a mentira não é contra os nossos irmãos. A mentira é contra o céu. Deus é verdade. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então eu creio que a verdadeira adoração é quando nós reconhecemos que nós erramos. Santa Ceia sim é uma celebração, meus irmãos, não é um culto fúnebre, é celebração, porque Jesus está vivo. Mas a maior celebração que nós podemos ter nessa manhã é saber que Ele está dando vida para nós, que Ele está dizendo: teus pecados são perdoados. Não importa o que aconteceu, não importa se você passou uma mensagem antes do culto falando um monte de coisa que não é verdade, não importa se foi ontem. O que importa é que hoje você vai sair daqui com a verdade nos teus lábios. Eu errei, eu pequei contra o céu. Mas daí ele olha para o pai e fala: mas eu também pequei contra o Senhor. E nesse momento, meus irmãos, como eu disse, quando chega a verdade, o céu se abre. Eu vejo que hoje é dia de céus abertos para nós. Hoje é dia de céus abertos. Que a verdade volte
a ser a única coisa que nós tenhamos nos nossos lábios. Que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor nessa manhã com vida e celebrando a vida no Senhor. Celebrando que a sua palavra chegou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Celebrem a Santa Ceia com alegria no coração. Pastor, a palavra podia ter sido mais animada. Meus irmãos, eu não vejo uma palavra mais animada do que essa. Deus nos trouxe vida essa manhã e nós queremos celebrar essa vida em Cristo Jesus.